Livro de São Mateus, capítulo 26. E essa leitura, ela fala justamente sobre a dor de parto que Jesus passou antes de ser crucificado. São Mateus, capítulo 26, do verso 36 a seguir. Está escrito: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Amém. Senhor nosso Deus, Pai celestial, já ouvimos nesta noite cânticos de Sião, palavras verdadeiras, como diz aquele hino, palavra verdadeira. Senhor, nós te agradecemos pelo teu amor para conosco. Se não fosse a tua bondade, a tua misericórdia, não estaríamos reunidos aqui na tua casa nesta noite. Porque o desejo do nosso coração físico, carnal, é de estar em casa. Mas uma coisa mais forte bate na nossa alma, nos trazendo até a tua casa, Pai. Porque existe um imã em nosso coração, ligado à glória eterna do Senhor. Por isso nós estamos aqui nesta noite, Pai, para te adorar em espírito e em verdade. Aceite a nossa gratidão e a nossa adoração, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Podeis assentar, irmãos. Como nós anunciamos pela manhã, nós vamos falar um pouquinho nesta noite, antes da Santa Ceia, sobre a vontade perfeita e a vontade permissiva. É um assunto que já é familiar para toda a igreja, uma vez que os irmãos, quase que todos são antigos na fé. Mas sempre é bom caminhar por um caminho que nós conhecemos, porque nós não temos surpresas. Mas a vontade perfeita é a vontade perfeita de Deus. O irmão Brana fala sobre a fé perfeita e a fé comum. Sempre temos falado que as pessoas têm fé que o time deles vai ganhar, que eles vão ganhar na loteria. Eles têm fé também, mas não é a fé perfeita, que é a fé de Deus. Irmão Brana, ele diz aqui na mensagem: mudou Deus alguma vez o seu parecer sobre a sua palavra? A partir do parágrafo 92, aqueles irmãos que anotam, ele fala justamente sobre a vontade perfeita e vontade permissiva. E eu achei muito interessante, porque eu nunca havia prestado atenção nesse assunto. Irmão Brana, ele fala assim: se o povo não deseja andar na sua vontade perfeita,
ele tem uma vontade permissiva e deixará com que você ande nela. Mas aqui na frente nós vamos descobrir algumas coisas importantes. Mas para aqueles novos, que não sabem o que é vontade perfeita, vontade permissiva, seria o exemplo de um pai, seu filho chegando e dizendo: pai, eu posso ir ali, na casa do irmão? Se o pai disser: pode, vai, essa seria a vontade perfeita. Mas, se ele chega e diz: pai, eu posso ir lá? Não, meu filho, está chovendo e é perigoso, tem muito carro e tal, e está tarde da noite. E o filho então fala: mas deixa eu ir, pai. Não, meu filho, não vai. Mas deixa eu ir, pai. Não, não vai. Deixa eu ir, pai. Então vai. Então essa é a vontade permissiva, porque foi permitida a contragosto. Ela é uma vontade forçada. Seu pai deixou você ir, sua mãe deixou você ir, mas ela ficou contrariada. Então, se o povo não deseja andar na sua vontade perfeita, ele tem uma vontade permissiva e deixará com que você ande nela. Observem, ele permite isso tudo, mas ele fará com que isso trabalhe para a sua glória em sua vontade perfeita. Exatamente como no princípio, não era a vontade perfeita de Deus para os filhos nascerem na terra através do sexo. Essa não era a vontade perfeita de Deus. Deus criou o homem do pó da terra, soprou o sopro da vida nele, e ele se tornou uma alma vivente. Ele tirou daquele homem uma adjutora e fez uma esposa para ele. Esta foi a primeira e original vontade de Deus, porque ele diz assim: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora. Então o irmão Brando diz: esta foi a primeira e original vontade de Deus. Não é bom que o homem esteja só. Mas quando o pecado entrou e fez o que ele fez, então ele permitiu, Deus permitiu com que o homem se casasse legalmente e tivesse filhos com ela. Então, casar, ter filhos, tudo está dentro da vontade permissiva de Deus. Mas o irmão Brando diz assim: quando você faz as coisas corretas dentro dessa vontade permissiva, então você estará agradando a vontade perfeita de Deus. Isso é tão profundo que o irmão Brana, ele vai falar até da graça. Antes que a lei viesse sobre Israel, a graça já estava no mundo, mas o mundo, os israelitas rejeitaram a graça de Deus. A presença de um profeta, a presença do sacrifício, a presença da coluna de fogo, aquilo era graça. Mas eles rejeitaram a graça que veio sobre eles. Mas o que seria vontade? Vontade significa faculdade de querer ou manifestar desejo. Obedecendo a motivos ou razões. É uma determinação segura de realizar certa ação. Irmãos, tem muita coisa que Deus poderia nos dar. Mas como nós insistimos muito, não é questão, como a Bíblia disse, batei, abrir-se-vos-á. Se é uma coisa para aquele tempo, Deus vai abrir a porta. Mas se não é para aquele tempo, Ele não vai abrir aquela porta.
Quem busca acha, quem bate recebe, etc, etc. Mas Deus não me deu, eu estou pedindo, mas não é para essa hora. Quando os judeus, o irmão Branham na América pregou para um grupo de judeus e eles viram os sinais e ficaram impressionados com o irmão Branham e disseram: olha, irmão Branham, nós vamos reservar uma campina lá em Israel e vamos convidar milhares de judeus. E quando eles virem o sinal do Messias no seu ministério, eles vão crer em Jesus. E o irmão Branham ficou satisfeito. E 2 irmãos até se dispuseram, fizeram 500 mil, meio milhão de Bíblias, Novo Testamento, parece que foi, né, irmão? E distribuiu lá em Israel, na língua hebraica. E o irmão Branham chegou a tomar o avião e viajou para o Oriente. Aquilo se tornou uma vontade, porque existe a vontade abstrata e a vontade concreta. A vontade abstrata é aquele desejo, mas quando você realiza é uma vontade concreta, você tem. Você tinha desejo de ter um filho. Quando era moça, quando eu for mãe. Mas para você chegar lá vai haver dor de parto, sofrimento. Então quando você tem aquele desejo concreto na sua mão, você vai ver o seu desejo, é outra realidade. Quando o irmão Branham chegou no Cairo, passou aquele vento e disse: não é tempo ainda, não é tempo de Israel ter um profeta, segundo Apocalipse capítulo 11. E ele disse: eu pensei que foi um vento, passou, e eu parei assim, e o anjo do Senhor disse: venha cá, e me chamou atrás do hangar, e ele foi lá, disse: não é tempo de um profeta na Palestina, volta para a América. O irmão Branham disse: na mesma hora eu tomei um avião e voltei por Lisboa. Ele ficou com desejo de levar o evangelho ao povo de Israel. Mas assim como aconteceu com Jonas, o irmão Branham fala numa mensagem, irmão, que Jonas não queria ir lá em Nínive, porque ele era um profeta judeu e aquele povo era um povo gentil. Então a dificuldade dele foi assim: eu sou um profeta judeu, quando eu chegar lá, esse povo é gentil, eles não vão me aceitar. E agora, por que um profeta gentil iria ao povo judeu, sendo que Deus tem reservado 2 profetas para ele no tempo do fim? Mas o irmão Branham não se apressou, não se agitou, não se precipitou. É Deus que está me falando, não. E eu não sei as consequências que viriam sobre o irmão Branham como um profeta gentil no meio do povo de Israel. Mas aqui nessa mensagem aqui, os irmãos quiserem anotar também, Deus me ajude. Mensagem pondo-nos ao lado de Jesus, parágrafo 24. Diz o profeta: eu creio que todas estas coisas têm um tempo de duração esperando. Tudo tem um tempo. Debaixo do céu, todas as coisas há um tempo. Todas as coisas para todas as coisas. Porém, está esperando por um tempo para a Escritura ser cumprida. Então não era tempo do irmão Branham ir na Palestina, porque nem aqui no Brasil não tinha chegado a mensagem ainda. Nós estávamos de fora ainda. A porta estava aberta e nós tínhamos que entrar. Se Jesus tivesse vindo há 10 anos atrás, muitos irmãos teriam ficado. 5 anos atrás, muitos irmãos teriam ficado. Se Jesus tivesse vindo ontem, muitos teriam ficado. Porque quantos irmãos não têm entrado hoje? Tem sido batizado hoje em vários lugares. Porém está esperando por um tempo para a Escritura ser cumprida, até tudo dar certo. Mas muitas vezes ficamos impacientes, como uma criança
É agora, Pai. E chora pela mamadeira. É agora, Pai. Muitas vezes antecipamos e saltamos adiante. E a gente coloca a vontade humana nas coisas. Isso simplesmente atrasa a obra até que a obra seja captada. Devemos apenas nos mover reverentemente, ter um propósito no coração, que Deus, se Ele desejar nos usar em tal e tal e tal coisas, mas espere até que Ele faça abertura. Amém? Porque Ele tem que ir em nossa frente. Ele tem que ir em nossa frente. O Espírito Santo tem que ir em nossa frente. E aqui nós encontramos Jesus, o Senhor Jesus Cristo. O irmão Brana disse que ele era um homem igual a nós. Ele ia no sanitário, eu tinha que comer, sentia sede, fome. E pelo que nós aprendemos, ele teve desejo até de se casar. Mas aqui ele está aqui, ó. Se é possível, passe de mim esse cálice. Ele desejou. E ele desejou não passar por aquele momento. Mas aí entrou a parte da missão. Deus, nele. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Viu? Então, até certo ponto nós somos independentes, livres. Mas nós somos, como cristãos, dependentes 100% de Deus. Por isso que o irmão Brando diz, nós não podemos ir sem que Ele esteja conosco. Aqui uma mulher, na mensagem Somente Uma Vez Mais, 143, o irmão Branda diz assim, uma mulher disse, eu tenho o direito de fazer o que quero. Eu sou livre. Quando você vê uma pessoa dizendo assim, eu sou livre, isso quer dizer que ela não está nas mãos de Deus. Eu faço o que eu quero, eu ando do jeito que eu quero, eu falo o que eu quero. Eu fico se eu quero, eu vou se eu quero. Pessoa assim. O irmão Brando disse que o cristão não complica. O cristão não agita. O cristão não traz controvérsias. Mas ele cede os direitos porque ele é ovelha. A única coisa que ele tem é lã. E assim mesmo ele cede seus direitos. Então essa mulher disse, eu tenho o direito de fazer o que quero. Esse é meu privilégio americano. Sim, esse é teu privilégio americano, sem dúvida. Esse não é teu privilégio dado por Deus. Um cabrito sempre dará patadas e lutará. Porém, uma ovelha ficará quieta e renunciará a todos os seus direitos. Vem? Se você é um verdadeiro filho de Deus, renunciará a seus direitos americanos e se renderá ao Espírito Santo. Amém. Se renderá ao Espírito Santo e Ele permitirá a Ele moldá-lo e fazer de você o que deve ser feito. Você viu? E permitirá a Ele moldá-lo e fazer de você o que deve ser feito. E a gente canta aquele corinho, como tu queres, Senhor, sou teu. Tu és o oleiro, barro sou eu. Mas Jesus disse, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Amém? Vontade é uma determinação segura de realizar certa ação. Aqui em Filipenses, no capítulo 2, do verso 5 ao 9, diz assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele não se esforçou para ser igual a Deus, porque ele cedeu os direitos.
Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. E eu tenho num compêndio sobre obediência, o irmão Brana dizendo que a coisa mais simples na terra é lavar os pés de uma pessoa. E Jesus veio em São João 13 e ele disse: se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Então essa é a coisa mais simples que existe. Achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Amém. Glória a Deus. Todo mundo, meus irmãos, tem vontades. Desde criança, um menino, uma menina, ele é dotado de vontades, de desejos. Se essas vontades, se esses desejos não forem equilibrados por Deus, nós estaremos arrasados. Vocês já pensaram se nós fizéssemos tudo o que nós desejássemos? Porque o homem, ele segue o impulso do seu coração. O homem carnal. Ele não mede as consequências do que fala, não mede as consequências onde ele vai, ele não mede as consequências de suas companhias, das suas atitudes, de seus hábitos, ele não mede a consequência. Mas quando nós somos equilibrados por Deus, nossos desejos são controlados, nossos apetites, nossas vontades, tudo é controlado. Hoje cedo eu disse, todo empregado tem vontade de ser patrão. Todo patrão tem vontade de ser rei. Todo rei tem vontade de ser Deus. Mas Deus cedeu sua vontade e morreu como homem. Todo mundo tem vontades e desejos, mas nunca irão conseguir realizá-los. Nunca. O apóstolo Paulo, ele disse em 1 Coríntios 6, 12: todas as coisas me são lícitas. Presta bem atenção nisso aqui, irmãos, porque isso aqui é profundíssimo. Ele repete 2 vezes. Todas as coisas me são lícitas. Todas as coisas. Se você ficar só com essa primeira frase, você vai fazer tudo que você quer. Todas as coisas me são lícitas. Eu posso beber, fumar, roubar, prostituir, eu posso fazer o que eu quero. Todas as coisas me são lícitas. Mas como ele disse que ele era prisioneiro de Cristo, então a vontade não era dele, era de Cristo. Se você é prisioneiro, você não faz a sua vontade, mas você faz a vontade daquele que está te aprisionando. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. E ele não disse assim, mas nem todas as coisas me convêm. Primeiro ele usou esse termo, nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Você vê que grande homem era Paulo. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Irmãos, eu quero lembrar aquilo que eu disse hoje cedo. É agora que a gente lembra dos nossos valores. Você quer saber o valor de uma pessoa, de um marido, de uma esposa? Deixa ele faltar em casa. Deixa aquela mulher faltar em casa. Fica uma semana sozinho. As panelas ficam tudo sujas, roupa para todo lado, casa por varrer, arrumar. Mas minha esposa está demorando, né? E quando chega tem aquela pilha de panela na pia.
E ela já chega dizendo, mas bem, que tanto de vasilha suja, bem. Você fazer um café usa 3 panelas. E deixa você viajar também 10 dias, 3 dias, 5 dias. Tudo é motivo de preocupação em casa, para a esposa, porque ela fica à mercê, os filhos. E eu me lembro do poder nutricional dos alimentos, que há pessoas que querem encher a barriga, querem tudo que vem pela frente, literaturas, tudo. É material bíblico, então vamos encher a barriga. Nem tudo me convém. Amém. Deve haver uma seleção. Será que realmente aquilo está alimentando? Será que aquilo está trazendo edificação? A leitura, a audição, a visão daquilo? Mas as pessoas hoje estão doentes porque elas não têm discernimento quando o alimento nutre e quando não nutre. Come, mas come de noite, de dia, e a gente paga um preço por isso daí. Que quando a gente deita e dorme depois de uma jantona, né, a gente sonha que a vaca está correndo atrás da gente, está caindo num buraco, tropicou num toco, né, e toma todo tipo de prejuízo, e a gente só fica cheio, obeso, como eu, né? Mas à medida que você vai entendendo o valor de cada coisa, você vai pondo a sua vida de saúde em ordem. Você vai colocando, porque tudo que a gente quer, a pessoa, eu vou comprar 3 CD para minha casa, 10 televisão, eu vou comprar 3 sofás, oh, mas que sofá bonito, todo sofá bonito que eu vejo eu vou comprar para casa. Não, tem que ser essencial. E na vida espiritual é a mesma coisa. Tem que ser o essencial. Então é o equilíbrio. Uma pessoa equilibrada. Eu não vou montar uma loja, vou pôr 30 sofás em casa, vou comprar 10 jogos de panela, 5 panelas de pressão. Para quê? Não, porque às vezes chega, a gente tem aquele negócio assim, se chegar muita gente, a gente usa tudo. Não, mas não vai chegar tanta gente assim que vai usar 5 panelas de pressão. Mas veja, irmãos, isso aqui é importante. Todo pecado tem que chegar a um extermínio. Todo pecado tem que acabar. Portanto, no grande milênio, quando a ressurreição vier, nós não teremos que renascer outra vez através de nossos pais e mães. Mas como Deus fez no princípio, chamará o homem do pó da terra e a sua adjutora com ele. Isso é correto. Esta foi a maneira que ele fez no princípio. Mas ele permite que você siga em frente. Deus permitirá que você faça algo e até mesmo te abençoará fazendo isto. Mas continua não sendo a sua vontade perfeita. É aqui que está a chave do assunto. Tem muita gente que diz assim, mas Deus está me abençoando. Está abençoando, mas não está te salvando. Você está sendo abençoado dessa condição, mas isso não está te levando à perfeição da salvação. Não, mas eu estou bem, eu estou me sentindo bem. Você está sendo abençoado, porque existem 2 diferenças. Você é abençoado, mas não é salvo. Às vezes você não é abençoado, mas é salvo. Você morre com câncer, como diz o irmão Brana, morre com qualquer doença, mas você é salvo. E a pessoa é curada e não é salva. Houve um rei na Bíblia, o que foi Micaías, né? Micaías, ou Zedequias, uma coisa assim, eu me esqueço no momento, sinceramente. O irmão Brana disse que Deus disse, ordena a sua casa, que você vai morrer. Ezequias. Ele virou para o canto e começou, Senhor, tem misericórdia de mim. O irmão Brana disse o profeta, o irmão Brana disse que Deus tocou no coração do profeta Isaías e ele voltou. E disse, te darei mais 15 anos. O irmão Brana disse aquilo, trouxe maldição sobre Israel. Porque logo que ele voltou a ter saúde,
Ele trouxe um rei do Egito e mostrou todos os tesouros da casa. E a palavra do Senhor voltou pelo profeta e disse: você abriu seu coração, o segredo da sua alma, para aquele rei. Você vai ficar sem tudo isso. Você vai ficar sem tudo isso. E o irmão Brenda diz aqui na mensagem, se ele tivesse, aqui nessa mensagem, mudou Deus alguma vez, seu parecer, se ele tivesse morrido, ele teria poupado o povo de sofrer. Mas ele chorou, pediu: Senhor, eu não quero morrer agora. E o profeta disse: você vai ter 15 anos. E disse o irmão Brana: foi 15 anos de sofrimento para Israel. Às vezes Deus quer levar uma mãe, um pai, um filho, uma filha, deixa ele ir. É natural que a gente vai sofrer. Senhor, tem misericórdia. Mas você tem que dizer assim: cumpra nela a tua vontade. O irmão Breno ficou com vontade de orar por um menino alemão uma vez. E aquele pessoal era bem posicionado financeiramente. Eles eram do exército. Mandou um jato lá na América buscar o irmão Brana. E o irmão Brana disse: eu não vou. Ah, mas o que é isso? O povo disse que o senhor é um profeta e que o senhor tem um poder e tal e tal. Não, eu não vou. Deus me disse para não ir. E o menino morreu. Morreu. Lá um dia, Deus disse para o irmão Brando: sabe por que eu não deixei você ir? Porque aquele menino seria um traficante. Seria tipo um terrorista, uma coisa assim, quando ele crescesse. Então eu não deixei ele viver para poupar as vidas. Você vê como é que Deus faz as coisas? E você então começa agora a entender aqueles filhos que morreram pequenininho. O que eles não seriam hoje? Às vezes fecha a madre de uma irmã, fecha a madre, se eu poderia dizer assim, a fonte de geração de um irmão, para não trazer filhos. E às vezes você sofre por causa disso. Não, agradeça a Deus por isso. Amém. Diga assim: obrigado, Senhor. Cumpra em mim segundo a tua vontade. Se tua vontade foi fechar a minha madre, a minha fonte geradora de filhos, o senhor sabe o que o senhor está fazendo? Mas a gente apressa como menino, passa na frente de Deus, a gente olha a vontade da gente. Mas a vontade de Deus, a vontade perfeita dele é que tem que prevalecer. Amém? Deus permitiu que Israel tomasse uma lei. 96. Deus permitiu que Israel tomasse uma lei em Êxodo capítulo 19. Olha aqui, irmãos. Quando a graça já havia lhes dado um profeta, coluna de fogo, um cordeiro sacrificado, um poder libertador. Mas eles clamaram por uma lei. E quando eles clamaram por uma lei, eles estavam querendo dizer para Deus assim: isso aí para nós não vale nada. Nós queremos uma lei oral, escrita. Para que um poder libertador? Para que um cordeiro sacrificado? Para que um profeta? Para que uma coluna de fogo? Você já pensou? A graça já estava com eles lá no capítulo 19 de Êxodo, lá no início. Mas eles clamaram por uma lei. Isto não era a vontade de Deus. Porém, isto foi injetado porque o homem queria isto. A maior parte das coisas que nós temos é porque Deus permite a gente ter essas coisas. Mas tem gente que não pode ter dinheiro, tem gente que não pode ter as coisas, tem gente que não pode ter posição, tem gente que não pode ter as coisas, porque usa aquilo para prejudicar outros. Deus às vezes te poupa. Às vezes eu tenho visto, irmão, mas você encontra um irmão cheio de Deus, abençoado, fala em línguas, profetiza. Às vezes você traz ele aqui, põe ele aqui na frente, dá uma posiçãozinha, ele esfria. Então para que valeu aquela posição, né, meu irmão? Esfriou a pessoa. Então é melhor ele ficar lá, aceso lá.
do que apagado aqui. É melhor ele ficar aceso lá, porque ele ficará orando pelo pastor, pelo irmão, pela irmã, pela igreja, com os joelhos calejados, mas quando Deus permite o homem, às vezes, trazer ele ali, e ele esfria. Apagou o fogo. Para quê? Era mais abençoado lá do que aqui. Quando ele não tinha dinheiro, era uma benção. Estava dentro da igreja, chorava. Mas depois que Deus permitiu ele ter um dinheirinho, esfriou. Agora não conversa com mais alguns irmãos, tem medo de ir lá no barro. É o seguinte, porque tem barro, hoje está chovendo, sabe? E não vai. No tempo em que a gente punha a precata no barro, a gente chegava todo molhado lá. Mas chegava lá, você dobrava o joelho no chão e o poder vinha. Ixi, eu estou me sujando. Nossa, Deus do céu. Aqui, irmão. Eu fiquei olhando aqui hoje minha calça aqui. Eu falei, que absurdo, né? Eu não podia ir pregar na catedral. Cheguei todo sujo de barro aqui. Eu falei, olha, que coisa. Fui olhar aqui no escritório. Falei, tá bom. Eu quero ver quem que não está com um barrinho nas pernas, na roupa, na calça, no vestido. Glória a Deus. Ele foi amaldiçoado pela própria lei que ele quis. É melhor ter a vontade de Deus. Foi isso que ele nos ensinou. Seja feita a tua vontade. Na oração ele diz assim, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. Amém? Nós devemos nos submeter à sua vontade e sua palavra. Não indagarmos sobre isto, cremos disto, não tente encontrar um caminho ao redor disto, simplesmente o tome da maneira que é. Então muitos querem sair por aí, encontrar algum outro caminho, e quando você o faz, você encontra a si mesmo seguindo adiante, você descobre que Deus está te abençoando. Mas você está trabalhando na sua vontade permissiva e não na sua divina e perfeita vontade. Ele permite isto, mas Ele não deixará que isto seja a sua vontade perfeita. Mas Ele fará com que isto opere para honrar e abençoar a sua vontade perfeita, dar à luz a filhos através do sexo e um desses. Veja bem, uma das coisas que é vontade permissiva de Deus é casar e ter filhos, mas quando você se casa corretamente com uma cristã, com um cristão, vem puro no altar, Deus honra isso. A maneira não é a vontade perfeita de Deus, mas quando você faz correto, aquilo honra a vontade perfeita de Deus. Quando você tem filhos do casamento, nasce filhos, vocês se ajuntam, têm filhos, tudo correto, então isso aí honra a vontade perfeita de Deus. Mas quando você tem filhos lá fora, clandestinos, então isso daí se torna mais pior ainda. Como diz o pastor Joaquim Gonçalves, que o português chegou no Brasil e diz assim, ô Jales, aqui no Brasil a gente pode fazer as coisas erradas. Se pode fazer errado, para que fazer certo? Se vê a facilidade de errar é tanta, você pode errar, você pode mentir, para quê? Acertar, né? Mas o irmão Brana, ele diz assim, ele mostra Moabe. Para começar, era uma nação ilegítima. Moabe. Ela já começou ilegítima. Um pai crente e uma filha crente. Quando Deus trouxe fogo sobre Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim, e eles se queimaram, e eles então saíram para o deserto e entraram numa gruta. O irmão Brana, ele disse na mensagem Como Poderei Vencer, que a mulher de Ló, ela tinha que dar uma última e longa olhada
Quando ia dobrando aquelas dunas do deserto, ela fez isso aqui, ó, olhou para trás. Mas a ordem do anjo era assim: não olhem para trás. Mas ela tinha que dar aquela olhada para ela ficar. Quando ela virou, ela se tornou uma estátua de sal. E Ló segurou suas filhas: não olhem para trás. Não olhem para trás. E no quinto selo, o irmão Brana teve uma visão, um sonho, uma êxtase, assim, um passamento, como ele disse. E ele disse que ele acordou de um sonho, quando ele gritava, quando ele via, ele dirigindo a noiva e todos estavam em filas. E uma moça querendo sair fora da fila, e era um precipício muito profundo. E o irmão Brana começou a gritar: não saia da fila! Não saia da fila! Quer dizer, não se desvie! E de repente uma daquelas rebeldes escorregou um sapato de salto alto, e ela desceu aquele precipício gritando. E o irmão Brana diz assim: seu grito era horrível, era um grito inconsolável. E ele disse: eu acordei gritando. Então a ordem do anjo de Deus nesta era é não sair da fila. Se Deus tem chamado para ser um pai de família, uma mãe de família, um cristão, um diácono, um pastor, seja quem for, não saia do seu posto de dever, não saia da fila. Então Ló e suas duas filhas foram para uma gruta. E ali as duas disseram assim: nós não temos mais parente. Morrendo todo mundo. Nós não temos mais agora nenhuma ligação. Vamos dar vinho para o nosso pai, embebedar ele? Vamos nos deitar com ele e suscitar semente dele? E assim fizeram. E diz o irmão Brana: ali começou uma nação ilegítima que ia dar problema lá na frente. Seria melhor não ter filhos. Porque foi justamente esse Moabe aqui que era dono de uma tribo, uma tribo que chama-se nação, que tinha por rei Balaque e por profeta Balaão. Olha o mal que eles trouxeram em Israel, e aquilo tudo causou morte de 24 mil homens. Ela já começou ilegítima. Um pai crente e uma filha crente. Exatamente, se você for tipificar aquilo e usar uma mente espiritual, você pode ver que a denominação está ali de pé, tão clara como qualquer coisa, certamente, vem? A coisa toda está errada. Se o irmão Brana diz que a denominação toda está errada, está errada. É por isso que nós não queremos nenhum cheirinho com ela. Adoração errada. E quando isto começa assim, como uma bola de neve, uma pequena, às vezes, pedra se desprende de cima de uma montanha, os Alpes congelados, e aquilo então começa a rolar, e ela então começa a conquistar outras neves, e aquilo vai crescendo, vai conquistando, um erro vai conquistando outro erro, aquilo que nós falamos hoje cedo. E quando chega lá embaixo está uma bolona. E à medida que o tempo vem passando, esse erro que começou em Nicéia 325, isso vem crescendo, o erro vem crescendo. E não poderia dar outra coisa senão uma imagem à besta. Começa aquele erro e você simplesmente continua rolando uma coisa após a outra, e uma coisa como a outra. Esta foi a maneira que a igreja começou. Parágrafo 150. Deus sabia o que havia no coração de Balaão. Isso aqui me falou forte. Deus sabe o que tem no seu coração. Deus sabe. A gente pode chegar aqui com cara de bonzinho, com cara de temente, mas Deus fala assim: eu sei o que está no seu coração. Eu sei.
Você pode enganar qualquer um, mas eu sei o que está no seu coração. Deus sabia o que havia no coração de Balaão, embora ele fosse um profeta. Ele sabia que ele odiava aqueles santos roladores. Ele simplesmente estava desejando lhes amaldiçoar de qualquer forma. Que espírito terrível, né, irmão? O mundo tem um espírito. As pessoas, cada pessoa tem um espírito. E cada espírito gera uma influência. Homem tem espírito, mulher tem espíritos. Crente tem espírito de crente. Amém. Incredulidade é um espírito também que eles têm. É um espírito de incredulidade. Eles são incrédulos, porque eles têm um espírito de incredulidade. Deus nunca permita que tenhamos espírito de incredulidade, espírito de dúvida. Mas que nós possamos ter mais fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal, porque tudo isso são virtudes de Jesus Cristo. Veja, observem, era o seu desejo lhes amaldiçoar. As pessoas que ele classificou como fanáticas, ele queria amaldiçoá-las, ele queria uma posição, ele não queria brincar com elas. Então ele pensou que se ele pudesse fazer esta pequena ação para o rei, então ele seria promovido. Deus nunca muda o seu parecer ou a sua palavra, mas ele te concede o desejo do seu coração, hein? Por isso que quando você desejar, você deseja coisas boas. Quando você orar, você diga assim: Deus quer ouvir a sua boca, diz o irmão Brana. Às vezes você pensa boas coisas, mas você tem que falar com a sua boca. Quando você está orando aqui no culto de oração, você tem que deixar Deus conhecer. Senhor, eu desejo ler mais a tua palavra. Eu desejo ser um homem de oração, uma mulher de oração, um homem consagrado. Então, esses desejos são elevados até Deus. E Ele concede desejo no seu coração. Deus está vendo todos os seus pensamentos, mas você não falou para Ele. Quantos cegos tinha naquele tempo do cego Bartimeu? Mas ele abriu a boca. Quando ele ficou, Jesus está passando? É Jesus, né? É. E ele sabia que tinha muitos cegos que tinham sido curados. Ele abriu a boca. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, ele escutou aqui, ó. Ele fisgou assim. Peraí, tem um desejo ali que eu preciso atender. É um bom desejo. É um bom desejo, eu vou lá. O que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver. Eu quero ver. Que desejo bom. Você quer ver? Quero. Então vê. Coisa tão simples. Você vê, tudo é simples para Deus. A gente que complica as coisas. Ele cuspiu no chão, fez um barrinho, um lodinho, pôs aqui. Pô, pode limpar. Pega seu lenço aí, limpa. Pô, você já está. É por isso que São João 10. São João capítulo 1, versículo 10, diz: estava assim, estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Então ele pode abrir os olhos do cego, porque ele criou tudo. Peraí, vou consertar isso aqui. Peraí. Não precisa um médium ali, não precisa de um bisturi, não precisa de uma anestesia. Vou pegar um pedacinho de barra aqui e pôs aqui, pronto, já está curado. Estou curado, estou vendo. E vocês que já viram Jesus segundo Lucas, a expressão do filme consegue passar um pouquinho. Ele vai assim: estou vendo! Eu estou vendo! Presbítero da Assembleia de Deus de Calda, irmão José Luiz, um irmão bom, vocês vão conhecer ele, um grande homem de Deus, simples. Ele disse: olha, pastor, um teólogo foi lá em casa e mais 2 pastores. Assim que eles ficaram sabendo que eu criei na mensagem. Mas eu senti bem quando eu vi aquele presbítero dizendo: eu criei na mensagem. E eu senti como Jesus. Eu olhei para aquele irmão e amei ele, assim, de coração. Amei ele.
Ele falou, eles disseram assim, ô irmão, eles disseram para mim que Pedro errou. Eu falei, que coisa, sabe o que eles disseram? Que o Espírito Santo errou. Porque quem falou na boca de Pedro naquele dia, irmão Luiz? Falou, foi o Espírito Santo. Eu falei, então eles estão dizendo, isso aí é blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu falei, e agora, pastor, o que eu faço? O povo está me procurando. Eu falei, fala. Foi aquele mudo lá que falou, né? E ele foi chamado na sinagoga e falou, mas espera aí, você foi curado, Jesus te curou e tal. Ele falou, eu não sei de nada, eu só sei dizer que ele me curou. E ele começou a falar, eu era cego, ele me deu vista, eu tinha câncer, ele me curou. Testemunho de cada um é uma mensagem. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas nós temos o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Nós recebemos o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o maior Espírito. Glória a Deus. Era desejo dele, do profeta falso, amaldiçoar. Deus nunca muda o seu parecer, mas Ele te concede o desejo do seu coração. Mas que o nosso desejo possa ser a sua vontade, nunca a sua vontade, sua própria vontade, mas a vontade dele. Você lhe pede algo e ele não te dá aquilo, então você diga, obrigado, Senhor, tu sabes o que é bom para mim, amém. Mas se ele te dá, é para a sua glória. Até uma cura, o irmão Brando diz assim, quando você orar por uma pessoa, você tem um problema, uma enfermidade, você diga, Senhor, eu quero essa cura para a tua glória. Eu quero isso para a tua glória. Mas se ele não te dá, então você diz assim, tu sabes, Senhor, o que é bom, obrigado então por não ter me dado. Glória a Deus, amém? Isso aí é ser sábio. Mas que Deus possa selar essa meditação em nossas almas. Vamos orar? Vamos orar. Senhor nosso Deus, cumpra-se em nós segundo a tua vontade. Te agradecemos nesta hora, Pai Santo, por termos ouvido esta palavra. Eu creio que foi mais uma vez o Senhor nos lembrando, o Espírito Santo nos lembrando, porque esse é trabalho do Espírito Santo, nos fazer lembrar de tudo que Jesus disse. Pai, guarda os meus irmãos, guarda essas famílias debaixo do teu sangue, Pai. Continue com cada um de nós a cada dia, Senhor, porque sem ti nada somos e nada podemos fazer. Meu Deus, sustenta a nossa fé em tua palavra, e nós te pedimos estas coisas agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, é a leitura da Santa Ceia. Depois nós vamos ler São João 13 simultaneamente e a leitura do lavar dos pés. Eu pediria que a igreja me acompanhasse. Eu leio o primeiro versículo e vocês leem o segundo e assim sucessivamente. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Você que não tem Bíblia, encoste no irmão, a irmã encoste na irmã. Glória a Deus. Está escrito: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte
Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quando somos julgados, somos defendidos pelo Senhor, para não sermos condenados pelo mundo. Todos. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Amém. Simultaneamente eu vou ler, somente eu, São João 13, é a leitura do lavar dos pés, a partir do verso 12 até o 17, também está escrito. Depois que lhes lavou os pés, e tomou os seus vestidos, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Amém. Podeis assentar, irmãos. Antes de sair da terra de Gósen, para entrarem no deserto e chegar na Palestina, daí 40 anos, a ordem de Deus foi para que eles comessem da Páscoa apressadamente. E na mensagem, o sinal, o irmão Brana disse que a morte passaria naquela noite. E quando uma daquelas moças judias, digo egípcias, convidava uma daquelas moças judias, dizendo assim: vamos sair hoje. Ele dizia: não, hoje não. Hoje é uma noite especial. O anjo de Deus passará nesta noite. E eu aprendi uma coisa, ouvindo um pregador bem simples, disse uma coisa profunda. Diz assim, que quando o anjo chegava na porta, dava uma olhada assim, tinha sangue, ele sabia que ali já tinha tido morte. Algo já havia morrido. Então não precisava haver mais morte. Mas quando ele chegava e não tinha sangue, ele falou: então agora que tem que ter morte. Então ele entrava e matava o primogênito. Eu fiquei pensando, mas que coisa importante. O Senhor Jesus Cristo já morreu no nosso lugar. E hoje nós não estamos expondo sangue, mas nós estamos expondo o sinal, que é o Espírito Santo. E o irmão Branda disse: esse é o único sinal que o diabo respeita. Porque quando você tem o Espírito Santo selado do lado de dentro, o diabo fica selado do lado de fora. O Espírito Santo selado do lado de dentro e o diabo selado do lado de fora. Então essa é a o único motivo, nosso objetivo nesta noite é ter certeza que o Espírito Santo está selado em nós. Porque esse selo é até o dia da nossa redenção, não é até outro culto. Mas a alegria do mundo é assim: até mais, até o domingo que vem nós vamos ter mais. Mas a nossa festa, ela continua até mesmo inconsciente. Você vai para casa e aquilo fica ressoando na sua alma, aquilo fica te abençoando.
Vocês vão me entender, o gado vem, não é assim, irmão João? A vaca vem, come capim, tal, e vai lá, e deita no curral, fecha os olhos e ela fica lá, assim, ó. Ela dá um arroto e ela vai triturando aquilo, bem tranquilo. É assim que a gente faz. A gente vem num culto, volta para casa e fica pensando, mas que ponto importante, né? Mastigando, que coisa boa, aquele assunto, aquele outro. Então você fica remando aquilo a semana toda. Quando vem outro culto, você está com mais vontade ainda. Glória a Deus, amém? Nós vamos agora orar pelo pão, pelo vinho. Glória a Deus. Vamos fechar nossos olhos, irmãos. Glória a Deus. Graças a Deus. Levante sua mão para cá, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso querido Pai Celestial, com humildade na nossa alma, nós curvamos nossas cabeças. Cremos que o Senhor está conosco aqui nesta noite. Cremos que o Espírito Santo está selado dentro de nós e o diabo está selado do lado de fora. Então ele não pode fazer nenhum mal contra nós. Senhor, e nós temos reunidos nesta noite, crendo que o Senhor existe e que está nos abençoando. Cremos no Calvário, no perdão dos nossos pecados. Cremos no novo céu, numa nova terra. Cremos que haverá 3 anos e 6 meses de bênçãos ali no céu, a grande ceia das bodas do Cordeiro. Eu creio que em breve nós seremos recolhidos para isso. Senhor, cremos que haverá um milênio, Satanás ficará inativo e o Senhor estará fazendo tudo aquilo que o Senhor deseja conosco. Pai, que tempo de companheirismo nós teremos. Por isso nós pedimos sustentar a nossa fé, Senhor. Ainda que os dias são maus, mas o Senhor é um Deus de bondade, o Senhor é um Deus de misericórdias. Aleluia! O Senhor é um Deus provedor. Estamos de pé aqui nesta noite, Senhor, por causa da Tua bondade, por causa da Tua misericórdia. Aceite a nossa gratidão, aceite a nossa adoração por isso. E agora, com os nossos corações rendidos, Pai, pedimos a consagração das nossas vidas. Consagra-me aqui nesta noite como um sacerdote do Senhor, para a ministração desta ceia, Senhor. Consagra cada irmão que passará por aqui. Senhor, que haja uma rendição total. Possamos lembrar daquele dia no Calvário. Senhor, um dos dias mais importantes para a raça humana. Se não fosse o Calvário, não haveria razão para nós vivermos. Glória seja a Ti, Pai. Aceite a nossa adoração por isso. Pedimos agora consagrar e santificar esses elementos, este pão e este vinho, Pai, que eles possam simbolizar o corpo e o sangue do Senhor, que foi partido e derramado no nosso lugar. Senhor, que nós possamos comer e beber e ter vida. No nome de Jesus Cristo, Pai, nós o fazemos com ações de graças, em nome de Jesus Cristo. Tendo dado graças, o partiu. E ele disse: quem for que lá na cruz meus pecados perdoou, quem for que minha vida resgatou, foi Jesus.
Jesus disse: este é meu corpo, por vós é partido, tomai e comei. E ele também disse: este é meu sangue que é derramado por vós, tomai e bebei. Vinde à mesa do Senhor, irmãos, tomai e comei, tomai e bebei, dele todos.